Do Senhor Jesus, glória a Deus, estamos em mais um dia de leitura bíblica, iniciando para a glória de Deus, mais um livro, glória, 1 Reis. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, te exaltamos por termos concluído 2 Samuel. Te agradecemos pelo início de mais um livro, pelo início, Senhor amado, desse livro, ao qual tenho certeza que o Senhor continuará a falar conosco e nos instruir, nos ensinar, em nome de Jesus. Amém. 1 Reis, capítulo 1. Sendo, pois, o rei Davi já velho e entrado em dias, cobriram-no de vestes, porém não aquecia. Então disseram-lhes os seus servos: busquem para o rei, meu senhor, uma moça virgem, que esteja perante o rei, que tenha cuidado dele, e durmam no seu seio, para que o rei, meu senhor, aqueça. Buscaram por todos os termos de Israel uma moça formosa, e acharam a Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. E era moça sobremaneira formosa, e tinha cuidado do rei, e o servia, porém o rei não a conheceu. Então Adonias, filho de Agite, se levantou, dizendo: eu reinarei, e preparou carros e cavaleiros, e 50 homens que corressem diante dele. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizestes assim? E era ele também muito formoso de parecer, e Agite o tivera depois de Absalão. E tinha inteligência com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, os quais o ajudavam, seguindo a Adonias. Porém Zadok, o sacerdote, e Benaía, filho de Joiade, e Natã, o profeta, Simei e rei, os valentes que Davi tinha, não estavam com Adonias. E matou Adonias ovelhas e vacas e bestas cevadas junto à pedra de Zoelete, que está junto à fonte de Rogel, e convidou a todos os seus irmãos, os filhos do rei, e a todos os homens de Judá, servos do rei, porém a Natã, profeta, e a Benaía, e aos valentes, e a Salomão, seu irmão, não o convidou. Então falou Natã a Betseba, mãe de Salomão, dizendo: não ouvistes que Adonias, filho de Agite, reina, e que nosso senhor Davi não sabe? Vem, pois, agora, e deixa-me dar-te um conselho, para que salves a tua vida e de Salomão teu filho. Vai e entra ao rei Davi, e dize-lhe: não juraste tu, rei, senhor meu, a tua serva, dizendo: certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele te assentará no meu trono? Porque, pois, reina Adonias, eis que, estando tu ainda aí falando com o rei, eu também entrarei depois de ti, e acabarei as tuas palavras. E entrou Betseba ao rei na recâmara, e o rei era muito velho, e Abisag e a sunamita servia ao rei. E Betseba inclinou a cabeça e se prostrou perante o rei, e disse: o rei, que tens? E ela lhe disse: Senhor meu, tu juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão, teu filho, reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. E agora eis que Adonias reina, e agora o rei, meu senhor, tu não sabes. E matou vacas e bestas cevadas, e ovelhas em abundância. Convidou a todos os filhos do rei, e a Abiatar, o sacerdote, e a Joabe, general do exército. Mas a teu servo Salomão não convidou. Porém, ó rei, meu senhor, aos olhos de todo Israel, então sobre ti, para que lhes declares quem se assentará sobre o trono do rei, meu senhor, depois dele. De outro modo, sucederá que quando o rei, meu senhor, dormir com meus pais, eu e Salomão, meu filho, seremos os pecantes. E estando ela ainda falando com o rei, eis que entra o profeta Natã, e o fizeram saber ao rei, dizendo: eis aqui está o profeta Natã. E entrou à presença do rei, e o prostrou-se diante do rei com o rosto em terra. E disse Natã: ó rei, meu senhor, disseste tu: Adonias reinará depois de mim, e ele assentará sobre o meu trono, porque hoje desceu e matou vacas e bestas cevadas e ovelhas em abundância,
e convidou a todos os filhos do rei, e os capitães do exército, e Abiatar, o sacerdote, e eis que estão comendo e bebendo perante ele, e dizem, viva o rei Adonias. Porém a mim, e sendo eu teu servo, e a Zadok, o sacerdote, e a Benaia, filho de Joiade, e a Salomão, teu servo, não convidou. Foi feito isso na parte do rei, meu senhor, e não fizeste saber a teu servo quem te assentaria no trono do rei, meu senhor, depois dele? E respondeu o rei Davi e disse, chamei-me a Betseba. E ela entrou à presença do rei, estava em pé diante do rei. Então jurou o rei e disse, viva o Senhor, o qual remiu a minha alma de toda angústia, que como te jurei pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo, certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono, em meu lugar, assim o farei no dia de hoje. Então Betseba se inclinou com o rosto em terra e se prostrou diante do rei e disse, viva o rei Davi, meu senhor para sempre. E disse o rei Davi, chamai-me a Zadok, o sacerdote, e a Natã, o profeta, e a Benaia, filho de Joiade, e entraram à presença do rei. E o rei lhe disse, tomai convosco os servos de vosso senhor, e fazei subir ao meu senhor Salomão na mula, que é minha, fazei-o descer a Gion. E Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali ungirão rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta, e direis, viva o rei Salomão. Então subireis após ele, e virá e se assentará no meu trono, e ele reinará em meu lugar, porque tenho ordenado que ele seja guia sobre Israel e sobre Judá. Então Benaia, filho de Joiada, respondendo ao rei, disse, amém, assim o diga ao Senhor, Deus do rei, meu senhor, como o Senhor foi com o rei, meu senhor, assim o seja com Salomão, e faça que o seu trono seja maior do que o trono do rei Davi, meu senhor. Então desceu Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, Benaia, filho de Joiada, e os quereteus e os peleteus, e fizeram montar Salomão na mula do rei Davi, e o levaram a Gion. E Zadok, o sacerdote, tomou o vaso do azeite do tabernáculo e ungiu a Salomão. E tocaram a trombeta, e todo o povo disse, viva o rei Salomão. E todo o povo subiu após ele, e o povo tocava gaitas, e alegrava-se com grande alegria, de maneira que com seu clamor e toda a terra retiniu. E ouviu Adonias e todos os convidados que estavam com ele, que tinham acabado de comer. Também Joabe ouviu o sonido das trombetas e disse, por que há tal ruído na cidade alvoroçada? Estando ele ainda falando, eis que vem Jonatã, filho de Abiatar, o sacerdote, disse a Adonias, entra, porque és homem valente, e trarás boas novas. E respondeu Jonatã e disse a Adonias, certamente nosso senhor, o rei Davi, constituiu rei a Salomão, e o rei enviou com ele a Zadok, o sacerdote, e a Natã, o profeta, e a Benaia, filho de Joiade, e aos quereteus, e aos peleteus, e fizeram montar na mula do rei. E Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, ungiram rei em Gion, e dali subiram alegres, e a cidade está alvoroçada. Este é o clamor que ouviste, e também Salomão está assentado no trono do reino. E também os servos do rei vieram abençoar nosso Senhor, o rei Davi, dizendo, faça teu servo que o nome de Salomão seja melhor do que o teu nome, e faça que o teu trono seja maior do que o teu trono. E o rei se inclinou no leito. E também disse o rei assim, bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje tem dado quem se assente no meu trono, e que os meus olhos o viessem. Então estremeceram e se levantaram todos os convidados que estavam com Adonias, cada um se foi ao seu caminho. Porém Adonias temeu a Salomão, levantou-se e foi, e pegou das pontas do altar, fez-se saber a Salomão,
dizendo: Eis que Adonias temeu o rei Salomão, porque eis que pegou das pontas do altar, dizendo: Jure-me hoje o rei Salomão que não matará seu servo a espada. E disse Salomão: se for homem, de bem, nenhum de seus cabelos cairá em terra, porém, se achar nele maldade, morrerá. E enviou o rei Salomão, e o fizeram descer do altar, e veio e prostou-se perante o rei Salomão. E Salomão lhe disse: vai para a tua casa. Capítulo 2 de 1 Reis. E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e sê homem. E guardava a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos, os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares. Para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o teu caminho, para andarem perante a minha face, fielmente, com todo o seu coração e com toda a alma, nunca disse: te faltará sucessor ao seu trono de Israel. E também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos seus 2 chefes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter, os quais matou em paz, derramou o sangue de guerra, e pôs o sangue de guerra no seu cinto que tinha nos lombos e nos seus sapatos que trazia nos pés. Faze, pois, segundo a sua sabedoria, e não permitas que suas cãs desçam à sepultura em paz. Porém, com os filhos de Barzilai, o gileadita, usarás de beneficência, e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se chegarão a eles a mim, quando eu fugia por causa de teu irmão Absalão. E eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com maldição atroz no dia em que eu ia de Manaim. Porém, ele saiu a encontrar-me comigo junto ao Jordão, e eu, pelo Senhor, lhe jurei, dizendo que o não mataria a espada. Mas agora o não tenhas por inculpável, pois és homem sábio e bem saberás o que lhes há de fazer, para que faças com que as suas cãs desçam à sepultura com sangue. E Davi dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. E foram os dias de Davi, reinou sobre Israel 40 anos, e 7 anos reinou em Hebrom, e em Jerusalém reinou 33 anos. E Salomão se assentou no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Então veio Adonias, filho de Agite, a Bete-seba, mãe de Salomão, e disse ela: de paz é a tua vinda? E ele disse: é de paz. Então disse ele: uma palavra tenho que dizer-te. E ela disse: fala. Disse, pois, ele: bem sabes que o reino era meu, e a todo Israel tinha posto a vista em mim, para que eu viesse a reinar, ainda que o reino se transferiu e veio a ser de meu irmão, porque foi feito seu pelo Senhor. Assim que agora uma só petição te faço, não me rejeites. E ela lhe disse: fala. E ele lhe disse: peço-te que fales ao rei Salomão por ele, tu não rejeitará, que me dê por mulher a Abisag, a sunamita. E disse Betseba: bem, eu falarei por ti ao rei. Assim veio Betseba ao rei Salomão e falar-lhe por Adonias, e o rei se levantou a encontrar-se com ela, inclinou-se diante dela, então se assentou no seu trono, e fez por ela uma cadeira para a mãe do rei, e ela se assentou sua mão direita. Então disse ela: só uma pequena petição te faço,
não ma rejeites. E o rei lhe disse, pede minha mãe, porque te não farei virar o rosto. E ela lhe disse, desse Abisag, a sunamita Adonias teu irmão, por mulher. Então respondeu o rei Salomão e disse à sua mãe, e por que pedes Abisag, a sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão maior. Para ele digo também, para Abiatar, sacerdote, e para Joabe, filho de Zeruia. E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo, assim Deus me faça outro tanto, se não falou Adonias esta palavra contra a sua vida. Agora, pois, vive o Senhor, que me confirmou e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e que me tem feito casa, como tinha dito que hoje morrerá Adonias. E enviou o rei Salomão pela mão de Benaia, filho de Joiade, o qual deu sobre ele e morreu. E Abiatar, o sacerdote, disse o rei para Anatote, vai para os teus campos, porque és homem digno de morte. Porém hoje te não matarei, porquanto levaste a arca do Senhor Jeová diante de Deus, de Davi, meu pai, e porquanto foste aflito em tudo quanto meu pai foi aflito. Lançou, pois, Salomão fora Abiatar, para que não fosse sacerdote do Senhor, para cumprir a palavra do Senhor, que tinha dito sobre a casa de Eli em Siló. E veio a fama até Joabe, porque Joabe se tinha desviado, seguindo Adonias, ainda que se não tinha desviado, seguindo Absalão. E Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor, e pegou das pontas do altar, e disseram ao rei Salomão que Joabe tinha fugido para o tabernáculo do Senhor, e eis que está junto ao altar. Então enviou Salomão Benaia, filho de Joiada, dizendo, vai dar sobre ele. E veio Benaia ao tabernáculo do Senhor, e ele lhe disse, assim diz o Senhor, sai daí. E disse ele, não, porém aqui morrerei. E Benaia tornou com a resposta ao rei, dizendo, assim falou Joabe, e assim me respondeu. E disse-lhe o rei, faze com ele, e disse, como ele, e disse, e dá sobre ele, e sepulta-o, para que tires de mim, e casa de meu pai, o sangue de Joabe, sem causa o derramou. Assim o Senhor fará recair o sangue sobre ele a sua cabeça, porque deu sobre 2 homens, mais justos e melhores do que ele, e os matou a espada sem que meu pai Davi o soubesse, a saber, a Abner, filho de Ner, chefe do exército de Israel, a Amasa, filho de Jeter, filho do exército de Judá. Assim recairá o sangue deste sobre a cabeça de Joabe, sobre a cabeça da sua semente, para sempre, mas a Davi e a sua semente, a sua casa e ao seu trono dará o Senhor paz para todo sempre. E subiu Benaia, filho de Joiada, e deu sobre ele e o matou, e foi sepultado em sua casa no deserto. E o rei pôs a Benaia, filho de Joiada, em seu lugar sobre o exército, e a Zadok, o sacerdote, pôs o rei em lugar de Abiatar. Depois enviou o rei e chamou a Simei, e disse-lhe, edifica-te uma casa em Jerusalém, e habita aí, e daí não saias nem para uma nem para outra parte, porque há de ser que, no dia em que saíres e passares o ribeiro de Cedron, saiba certo de que morrerás, teu sangue será sobre a sua cabeça. E Simei disse ao rei, boa é essa palavra, como tem dito o rei meu senhor, assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. Sucedeu, porém, que ao cabo de 3 anos, 2 servos de Simei fugiram para Aquis, filho de Maaca, filho de Gate, e deram parte a Simei, dizendo, eis que teus servos estão em Gate. Então Simei se levantou e albardou o seu jumento, e foi a Gate, para Aquis, a buscar a seus servos. Assim foi Simei, e trouxe os seus servos a Gate. E disseram a Salomão que Simei de Jerusalém fora a Gate, e tinha já voltado. Então enviou o rei, e chamou a Simei, e disse-lhe,
não te conjurei eu pelo Senhor e protestei contra ti, dizendo, no dia em que saíres para uma ou para outra parte, sabes certo de que morrerás? E tu me disseste, boa é essa palavra que ouvi. Por que, pois, não guardaste o juramento do Senhor, nem o mandamento que te mandei? Disse mais o rei a Simei, bem sabes tu toda a maldade que o teu coração reconhece que fizeste a Davi, meu pai. Pelo que o Senhor fez recair a tua maldade sobre a tua cabeça. Mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi será confirmado perante o Senhor para sempre. E o rei mandou a Benaia, filho de Joiada, o qual saiu e deu sobre ele e morreu. E assim confirmado o reino na mão de Salomão. Amém. Deus abençoe.